Amém, irmãos? Diz assim o texto, Marcos 4, 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Amém? Glória a Deus, podem sentar. A palavra de Deus hoje, o tema é nada está oculto. Nós vivemos a certeza da grandeza e da plenitude de quem é Deus em nossas vidas. Somos movidos a perceber a sua extraordinária capacidade de ação. Deus tem sido poderoso em todos os nossos dias. Agora, nesse texto a qual nós estamos a nos referir e fazer menção, é um texto que Cristo está num diálogo contínuo. Embora tenha uma epígrafe no texto, separando a mensagem ela é contínua. Amém? E ele explica nesse texto sobre a semente que é plantada, a semente plantada em boa terra, caiu entre os espinhos, caiu à beira do caminho, e nós sabemos que a semente é a boa palavra do Senhor. E é sobre esta semente a qual eu quero me referir. Porque se a semente é plantada, ela tem um propósito estabelecido na ação dela, que é crescer, desenvolver, até que se dê fruto, até que se manifeste aquilo que estava oculto, aquilo que foi enxertado da sua vida, que como a semente da palavra de Deus alcançou você, ela tem que ter uma resposta na sua vida. Agora a pergunta que eu lhe faço é: qual o tipo de terra que você é? Será que você está desenvolvendo aquilo que Deus tem colocado em seu coração? Será que a palavra de Deus ela tem realmente feito sentido para a sua vida? Ou simplesmente os problemas dessa vida, as dificuldades dessa vida têm sufocado esta semente e não tem deixado você desenvolver e crescer? Quem sabe Satanás roubou a alegria de servir a Deus porque a semente não tinha raiz, não tinha profundidade, não tinha capacidade de desenvolver. E há uma coisa maravilhosa nisso, porque só o tempo revela a semente que cresceu porque foi plantada numa boa terra. Porque todas as sementes elas tinham a possibilidade de crescer e desenvolver. Da mesma forma, todas as pessoas que já ouviram o Evangelho, elas tiveram possibilidade de ter a vida mudada, transformada, lapidada, restaurada. A palavra de Deus foi ministrada. Foi lançada a semente em todas as terras. Mas só as sementes foram plantadas numa terra boa. A semente daquelas pessoas que aceitaram de bom coração. Se alegraram, mas não foi algo passageiro. Foi verdadeiro, uma mudança transformadora de dentro para fora. Isso é que faz com que a semente, que é a palavra de Deus, cresça e desenvolva. Aleluia. Precisamos entender se aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, que aquilo que nos alcançou, que a sua palavra, o seu evangelho é a convicção de servir a Deus, não é algo que o diabo possa roubar. Não é algo que as coisas da vida natural vai sufocar. Há uma semente que as pessoas às vezes não conseguem enxergar. Talvez você possa estar dizendo agora: pastor, a minha semente, esta árvore que vai dar fruto ainda não brotou, ainda não eclodiu, ainda não apareceu, mas eu sei que tem sido algo desenvolvido aqui dentro do meu coração. Eu sei que é uma mudança que está começando da parte de dentro para manifestar fora.
E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nos alcança, ela toca primeiro dentro, porque a palavra de Deus é transformadora ao homem de dentro para fora. É Deus lapidando de dentro para fora, te purificando de dentro para fora, renovando a sua mente primeiro para que ela seja manifesta ao mundo, para que nós possamos desenvolver os seus frutos. Aleluia. Por que eu disse que o tempo revela? O tempo revela não só o passado, o tempo revela o presente e o tempo revela o futuro. Todos nós, quando fomos enxertados pela palavra de Deus, o que mais manifesta se aquela semente tem realmente algo, capacidade de desenvolver em nós, é o tempo. Porque outrora talvez nós andássemos perdidos, vagando, mas o Senhor nos alcançou, e a partir do ponto que a semente da sua palavra começou a crescer e desenvolver em nossos corações, nós estamos vivendo algo novo, transformador, porque a palavra dele tem se enraizado em nossas vidas. Mas quem sabe você hoje, aleluia, possa não ter certeza do futuro. Eu peço que você sonhe no seu coração. O que tem roubado o seu tempo diante de Deus? Será que as preocupações da vida cotidiana têm tirado a capacidade de você ver aquilo que o Senhor colocou no seu coração, a palavra que lançou sobre a sua vida de crescer? Entenda, as pessoas elas não conseguirão enxergar muitas das vezes aquilo que Deus já está fazendo dentro de você. Mas Deus está trabalhando. A palavra foi lançada e a palavra está no seu interior e no seu coração. A igreja, ela cresce e desenvolve porque ela lança a palavra de Deus todos os dias. A cada momento, essa palavra ela tem que ser enraizada, porque ela é uma semente que tem capacidade de produzir. Você é alguém que pode sim ser uma árvore frutífera, cheia da presença de Deus. Certo dia eu estava numa igreja onde o pastor José Carlos de Lima mencionou o Evangelho. Ele mencionou que a árvore cheia de frutas não era aquela árvore que estava pomposa, de braços levantados, galhos erguidos, mas aquela árvore que se curvava, porque ela estava cheia de frutos. Que você hoje consiga ser essa árvore frutífera. Nós vemos homens e mulheres de Deus que Deus mencionou a palavra, Deus deu a direção, Deus mostrou o caminho, Deus fez aliança, e essas alianças foram levadas de qualquer forma, porque eles não deram valor à semente. A semente da palavra é preciosa. Certa vez Deus chega a Caim e diz: o pecado jaz à porta, pratique o bem. Caim escolhe ir pelo seu temperamento, pelas suas motivações erradas, e ele destrói a vida do seu irmão, simplesmente porque ele não entendeu que a palavra que Deus tinha lançado sobre a vida dele era para a vida. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar isso, que aquela semente que o Senhor lançou, aquela palavra que ouvimos, ela tem algo para mudar e transformar as nossas vidas. Nós não podemos quebrar a aliança que o Senhor um dia fez conosco. Livro de Josué, capítulo 7, nós vimos aqui na sexta-feira a palavra do pastor Geraldo Cruz disse a respeito de quebra de aliança de Acã. Deus tinha uma promessa de vitória, uma promessa de alcançar um resultado proveitoso. Mas porque quebrou a aliança, quebrou a orientação divina, ele perdeu a batalha. Ele fez com que as pessoas que estavam no mesmo campo que ele, atuando na mesma obra, perdessem a batalha. Nós não podemos permitir que na nossa vida cristã, na nossa caminhada, na nossa família, pessoas que vão atrapalhar a nossa caminhada,
pessoas que quebram aliança. A igreja tem que tomar todo o cuidado com pessoas que não têm um compromisso com Deus, em servir a Deus, porque eles não respeitam a semente, eles não respeitam a palavra. A aliança para eles pode ser quebrada por qualquer coisa. E a igreja hoje, ela tem sido assim cotidianamente. Nós vemos igrejas que quebram a aliança dia após dia, não respeitam o que seria o ideal para servir a Deus, não se preocupam com o que os seus irmãos iriam pensar, como eles iriam agir. Segundo Samuel, aleluia, Davi, ele faz algo em oculto. Ele comete uns pecados achando que ele poderia encobrir pela sua própria capacidade natural de acobertar, porque ele era o rei, porque ele era o governante, porque ninguém era capaz de lhe dizer não. E a igreja não pode agir como se Deus não a fosse responsabilizá-la pelas suas ações. Toda a ação do governo da igreja e das igrejas em si, eles têm que ter consciência que ainda existem profetas que não se curvaram, que não se dobraram, que tem o Senhor como governante maior, porque quando Deus fala, eles estão a voz para confrontar os erros, seja de quem for. Aquilo que algumas pessoas tentam mascarar, deixar encoberto, o tempo revela. Então as pessoas podem viver uma vida de fantasia, fingir que são crentes, fingir que buscam a Deus, louvarem e da outra hora irem para os bares da vida, pecar e viver uma vida totalmente contrária à doutrina bíblica fora da igreja. Pode viver assim, mas o tempo revelará. Não importa o tempo que passe, Deus está olhando tudo e anotando tudo que está sendo feito. Então não será encoberto. Por mais ungido que seja, por mais crédito que ele tenha no céu, Deus não deixará impune aqueles que tentam acobertar os erros dentro do ministério, dentro da igreja. No livro de Obadias é uma queixa, principalmente sobre reuniões que não deveriam ter dentro da casa, dentro daquele ambiente. E Deus fala: olha, da mesma maneira que tramaram mal de Israel, nas suas terras farão a mesma coisa com você. A igreja nunca teve que se preocupar tanto com pessoas que estavam vivendo dentro da igreja como hoje precisamos. Pessoas que estão com o coração endurecido, não querem mudança, não querem transformação, não querem compromisso, não querem propósito, não querem viver uma vida de fidelidade com Deus, não honram os seus pais, não honram suas mães, não respeitam o governo, não respeitam lideranças. Esse tipo de pessoa está propenso a cair em queda e nós devemos tomar cuidado com elas. Porque a transformação tem que mudar. Aquela semente da palavra, ela tem que crescer, desenvolver a raiz, tem que ser notório, não se pode esconder. Não se pode esconder. Se você tem um brilho da glória de Deus, você resplandecerá. Se você tem um sal da terra, o lugar onde você se movimenta, muda o tempero, muda o sabor, é modificado. Se você vive uma vida com Deus, algo tem que ser transformado através de você, porque a glória que cresce, ela desenvolve através da sua vida, para alimentar e saciar a fome daqueles que estão à sua volta. Porque como semente a palavra é, ela enraizada na sua vida. Se a terra for boa, se o teu coração for bom, se você tiver compromisso de fidelidade com Deus, você conseguirá saciar a fome daquele que está tão aflito, que precisa de uma palavra de Deus para a sua vida, porque você está cheio da presença de Deus, compromissado com Deus, vivendo aquilo que Deus quer. Aleluia. Vimos hoje na escola dominical a questão sobre Daniel, capaz de interpretar uma profecia, Mene, Tekel, Farfim. O que dizia a profecia? Contado. Deus tem contado os nossos dias.
Isso é sério, é para a minha vida e para a sua vida. Deus tem pesado as nossas vidas. Será que nós estamos em falha? Será que Deus irá nos encontrar no futuro em falta? Porque a igreja tem que entender que ela tem que se preocupar para que ela não caia. Ela tem que rever os seus conceitos, os seus valores, seus pensamentos sobre o que a palavra de Deus é na vida dela, para que ela não seja achada em falta, para que aquilo que ela está construindo não se divida, não se perca, não vá para a mão de outra pessoa. Todos nós que estamos aqui hoje na igreja recebemos algo de Deus, recebemos uma autoridade divina baseada na palavra para exercer poder sobre ações espirituais. Agora, aquilo que Deus colocou na sua mão, se você está enterrando, você está escondendo, você não está usando aquilo que Deus colocou para você usar para a obra e para o ministério de Deus. Cuidado, porque Ele arrancará da sua mão aquilo que Ele colocou e você está desperdiçando. Se Deus colocou um ministério sobre a tua vida, se Deus colocou um chamado para ti, é para que você exerça aquilo que o Senhor lhe delegou. Ele acreditou que você tinha total capacidade nele para operar e fazer a obra a qual Ele propôs. O descaso da obra de Deus é o que faz com que Deus tire aquela semente, aquela propriedade, aquela terra, aqueles membros, para levar para outro lugar, porque não está sendo desenvolvido da maneira que deveria estar, porque aquilo que Deus colocou para a sua vida, se você não faz crescer, não faz prosperar, se você não tenta desenvolver, se você não se capacita para fazer, Deus coloca outro em seu lugar. Nós vemos que Elias, homem de Deus, profeta, a qual aquilo que ele falava, aquilo que ele mencionava, o céu respondia. Ele se queixa a Deus, desejoso pela morte, e ele diz: Senhor, não sou melhor do que meus pais. Sabe o que Deus fez? Deus preparou outro homem para assumir a posição dele e o local onde ele estava. É uma das verdades mais cruéis da vida. Saber que você não é insubstituível. Saber que se você parar, se você não quiser fazer a obra do Senhor, Deus levanta outro e coloca no lugar onde você rejeitou, onde você não teve compromisso, onde você quebrou a aliança, Deus levantará alguém. Quando ele disse: Senhor, só eu permaneci, Deus disse: não, tem mais tantos que não se dobraram, que não se curvaram, que mantém um foco, que mantém um propósito, que está compromissado, que não quebrou a aliança, que respeita a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem compromisso com aquele homem e aquela mulher que tem compromisso com ele. Deus é tão compromissado que quando Deus iria sentenciar, tirar a vida de um rei, Deus se lembra dele e fala: não posso deixar ele partir desta terra sem que ele saiba. Estou falando de Ezequias. É tão sério ter uma vida com Deus, que Deus revelava a Eliseu aquilo que a Síria tramava. A Síria queria combater Israel, e a palavra que eles conversavam em oculto, Deus revelava ao homem de Deus. Se você for um homem de Deus compromissado, fiel, verdadeiramente, se a raiz da semente que um dia tocou a tua vida, ela está crescendo, desenvolvendo, já estão começando a ver frutos, Deus não te deixará enganado em nada na sua vida. Todo intento de mal contra a sua vida, Ele irá agir a teu favor, para lhe dar livramento e para lhe dar escape. Você não será
será enganado, você não será persuadido, você não vai sofrer o dano, porque o Senhor que tudo vê, Ele olha até aquilo que os teus inimigos tramam contra você. Se Satanás quiser, com toda a sua capacidade, intentar mal contra a sua vida, Deus ficará sabendo e Ele agirá a seu favor. Ele te conduzirá, te guiará pelos caminhos e pelas veredas que você terá paz, de que você vencerá. Davi, ele tinha um segredo nisso. Ele não ia para nenhuma batalha da sua vida sem consultar a Deus. Há algo notório que ele faz contra os filisteus, que é o seguinte: ele vence uma grande batalha, ele consegue alcançar o objetivo, ele realiza aquilo que ele propôs. Logo em seguida levanta outra batalha e Deus diz: não, você não vá de frente, recue um pouco, deixa que agora eu vou. Quando você escutar som de marcha sobre as amoreiras, aí saber que eu fui na sua frente. Comunicação com Deus. Quem está enraizado na palavra em Cristo Jesus, quem tem compromisso e não quebra a aliança, Deus vai à sua frente, vencendo toda a batalha e todo obstáculo. Deus não te deixará cair em cilada alguma. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A igreja tem que regar com lágrimas essa semente da palavra em seus corações. A igreja precisa orar, e precisa orar não para ser visto, não para ser lembrado como aquele fariseu no livro de Mateus, mas orar no secreto, no ambiente onde ninguém possa ouvir a sua voz, porque o teu Deus, Ele te ouvirá. Ele procura de novo que você abandone tudo para estar voltado para Ele, para estar conectado com Ele, verdadeiramente para ouvir a sua voz. Glória a Deus. Mateus 6, 13 e 4 diz assim: mas quando tu deres esmolas, não sai da tua mão esquerda o que faz a sua direita, para que a tua esmola seja em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Nós temos visto comportamentos das igrejas, que às vezes quando ela vai fazer algo por alguém, ela cria outdoors para aquilo. Ela quer ser vista como ajudadora, como cuidadora. E na verdade o que a palavra de Deus ensina é que quem vai recompensar a sua vida vai fazer se você viver o secreto, se você não alardear aquelas suas obras. Eu estou falando de obras de justiça, que às vezes são fraudulentas, são fingidas, porque se há um benefício, há um ganho que as igrejas querem. Mas nós, como fiéis a Deus, não podemos fazer isso. Aquilo que nós fazemos, façamos em oculto, sejamos sigilosos, porque Deus que está vendo o nosso coração, o nosso propósito, é Ele que vai nos recompensar, é Ele que vai nos elevar a uma nova estatura, é Ele que vai fazer essa obra de crescimento. E não a aparência, não se esforçar para isso. A igreja, ela contribui em secreto, ela ora em secreto, é Deus que está vendo a sua vida. Quando diz que hoje nada está oculto, é que Deus, Ele nos contempla. Não há como esconder, não há como esconder as nossas ações, o nosso dia a dia, a nossa caminhada, a nossa jornada, as nossas intenções, aquilo que está oculto em nossos pensamentos, aquilo que está no nosso coração, não está oculto, Deus está vendo. Deus, às vezes, Ele se chega a nós de uma forma gentil para não nos assustar. Quando Adão peca, Ele chega para Adão e diz: Adão, onde você está?
como quem quisera puxar uma conversa com um amigo. Mas Deus sabia onde ele estava. Deus sabia o que ele tinha feito. Deus sabia como ele estava conduzindo a sua vida. Nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, devemos declarar a Deus, porque Deus já sabe, Ele já conhece, Ele já viu você falar o que não devia, Ele já viu você entrar em ambiente que não deveria entrar, Ele já viu você ver coisas que você não deveria ver, Ele conhece você. Ele tem convicção de qual foi o teu sentimento, qual foi a tua motivação. Não está nada oculto. Ele sabe de tudo. Então declare aquilo que você fez, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo, porque Ele tem uma resposta para a tua vida. Mas você tem que querer o secreto com Ele, o diálogo, confessar. Não, eu passei do limite nisso, eu fiz aquilo que não deveria, mas o Senhor, meu coração é estar contigo. A maior diferença entre Davi e Saul era que Davi entendia que mesmo quando ele errava, só Deus o podia livrar, de que ele necessitava não das coisas, mas de Deus, que o governo iria ou viria, ele estava nas mãos de Deus, esperando em Deus a resposta de Deus. Ele teve que aprender da pior forma possível em seu pecado, que Deus conhece aquilo que ele fazia no oculto. Deus sonda os nossos corações. Há um versículo que parece que falta na Bíblia das maioria das igrejas hoje. E eu estou falando de um versículo que é um conceito que o homem tem há muitos e muitos anos. Que é aquele conceito: Deus não vai fazer nem bem nem mal. Deus não está preocupado com isso. Cuidado, a igreja não pode pensar que Deus não está preocupado. Deus, Ele zela pela sua palavra, e aquilo que Ele estabeleceu não será mudado, não será alterado, não será trocado, não será substituído, porque Ele zela pela sua palavra e Ele age em prol de garantir a autoridade dele sobre os homens. Sofonias 1:2 diz assim: naquele dia eu vou pegar lamparinas, a revistar a cidade de Jerusalém, e castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos. Sabe aquela pessoa? Eu estou tranquilo, estou em paz. O que eu estou fazendo porque eu quero. Deus não vai fazer nem bem nem mal. Deus não vai gerar punição sobre minha vida. Sabe aquele pensamento de que Deus não imporá a sua autoridade sobre o homem? Esse é o maior engano que às vezes a igreja permite. Diz assim: os que pensam assim, o Senhor Deus não vai fazer nada. Não vai salvar, não vai castigar. É a pior armadilha para o homem achar que ele vai viver a sua vida da maneira que ele quer, sem que tenha uma resposta de Deus sobre as suas ações, sobre as suas escolhas, sobre os seus pensamentos e sobre a sua vida. Deus irá intervir. Deus irá agir. Aqueles falsos profetas que a igreja deve julgar, porque a palavra de Deus nos orienta isso. Na carta de Paulo, fala que a igreja deve julgar os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos ministros, os falsos que vêm com a aparência de cordeiro, mas são lobos devoradores, cães, como a palavra menciona, ladrões, salteadores, perturbadores do evangelho, daquilo que é santo, que querem perverter aquilo que é o querer e a vontade de Deus, que vivem à busca de vãs filosofias humanas, que não se adequam àquilo que a orientação de Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Esse tipo de agir é algo tenebroso que tem corrompido tantos ambientes, que a glória e a presença de Deus, quando se permite que este tipo de pessoas preguem
no Evangelho, ministro do Evangelho, envergonhando, porque as suas obras são más, porque eles não têm fundamento algum, porque a sua raiz se seca, porque eles estão mais preocupados com o que está lá fora do que em servir a Deus. O cuidado do mundo é maior, porque o diabo os seduziu para pregar mentiras, para profetizar mentiras, para enganar o povo, para dizer falsas verdades, como se tudo fosse relativo. Uma tentativa de pregar um evangelho inclusivo, de que tudo se pode e nada se pode questionar. Não podemos aceitar. A igreja tem autoridade ainda para exercer o seu papel, para pregar a verdadeira palavra e dizer: a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é a mesma, ela é poderosa, para ensinar. Aleluia! Ensinar um povo que não tem sal, que não tem vida, que não tem propósito, que não tem aliança, que não tem compromisso com Deus, que não é fiel, que não é verdadeiro, que vive na mentira, pela sua própria necessidade de se autopromover, de se satisfazer. A busca da satisfação dos desejos naturais dentro da igreja é um mal que tem se instaurado dentro da casa do Senhor. Nós vemos pessoas que estão hoje buscando viver isoladas em sua casa, porque não querem mais ter a chama do Evangelho, porque não aceitam ser confrontadas pela verdadeira palavra de Deus. Aleluia! Porque não são filhos. Essa é a verdade. Se for filho, aceita a correção. Se for filho, aceita a orientação. Se for filho, trabalha pelo reino, trabalha pelo Pai, trabalha por aquele que está no seu coração, que é uma raiz verdadeira, que tem fruto para mostrar. Nós somos a igreja de Cristo, a verdadeira, que prega o Evangelho, que confronta o pecado, que diz ao falso profeta: cale-te, porque aqui é a casa do Senhor. Que diz, aqueles que tentam inverter o Evangelho, diz, a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor. A igreja que se posiciona, a igreja que não é morna, a igreja tem que ser quente, cheia da glória, cheia da presença de Deus. Aleluia. Só quem tem a raiz da palavra firmada em seu coração pode representar o Evangelho de Deus. Só aquele que não quer aliança como Acã fez. Só aquele que escuta ouvir a voz de Deus, além das suas intenções. Aleluia. Só aqueles que escolhem e decidem quem vai entrar na sua casa. Aqueles que sabem colocar um local como restrito a certas pessoas. Aquele que sabe que tem ambientes que não é para ele, que não é para ele estar, que não é para ele ouvir. A igreja precisa entender que ela não precisa estar no meio dos ímpios, escutando o conselho dos ímpios, caminhando pela vontade dos ímpios, tentando viver um falso moralismo, uma ética moral que não é a palavra de Deus. A igreja não precisa ser renovada, a palavra não precisa ser adaptada, é a mesma palavra que salva, é a palavra que está escrita, é a palavra que ecoa na alma pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos guia. Sabe, a maior verdade que eu tenho para dizer à igreja hoje é que quando as pessoas deixam de ouvir a voz de Deus, qualquer voz serve. Se você deixar de ouvir o querer de Deus, você vai permitir que outras pessoas, outras palavras, outras sementes comecem a eclodir em seu coração. Talvez aquilo que você está deixando produzir na sua vida seja uma semente do joio, uma semente do maligno. Você tem que filtrar aquilo que vai crescer na sua vida, que vai crescer no seu coração, que vai estar na sua mente. Porque aquilo que você decide ouvir, aquilo que você escolhe viver, é isso que vai jorrar da sua vida.
Porque uma hora nós ouvimos, aquilo está em nosso coração, e nós decidimos se o que vai desenvolver em nós é o querer e a vontade e a palavra de Deus, ou a filosofia humana, ou orientação maligna. Sabe por que as pessoas não conseguem reconhecer o verdadeiro do falso? Porque elas nunca experimentaram aquele que é verdadeiro. Porque elas não conseguiram entender o que é o primeiro amor. O que é viver o secreto em Deus. O que é estar tão firmado nele que nada mais importa. Deus reconhece em nós se a verdade em nós, se aquilo que foi colocado em nossos corações faz sentido ou não, se nós somos dele ou não, como dizem no Apocalipse. Senhor, eu profetizei em teu nome, preguei o teu evangelho, operei cura, operei milagre. Como o Senhor não me reconhece? Eu preguei, fiz campanha, ofertei, postei até no Facebook. Isso não traz resultado. Sabe qual vai ser a pergunta? E a palavra que ele vai fazer: eu nunca te conheci. Você nunca abriu o seu coração para mim. Você nunca falou comigo. Você nunca parou para me ouvir. Toda vez que eu mandava você ir por uma direção, você escolheu a outra. Você fazia a tua vontade. Você fazia o teu querer. Tudo aquilo que você operava pelo prazer. Você queria ser visto, você queria ser reconhecido, você queria ser ovacionado, aplaudido, e isso não é viver comigo, entende? Então o teu lugar agora não é mais o céu, o teu lugar é o lago do esquecimento, é o Seol, é o inferno, é o lago em chamas, que foi preparado para o diabo. Você não escolheu não, meu filho. Eu enxerguei a vida toda, e tudo que você fez não era para me agradar, não era para me adorar. Quando você abriu a boca para louvar, você queria os aplausos, você não queria me adorar. Não tem compromisso com quem não tem compromisso comigo, porque é assim que a palavra de Deus é assim que Deus se posiciona. Não há mentira sobre isso. Deus se posiciona desta forma. Senhor, eu preguei no teu evangelho, mas pregou para se satisfazer, para ser visto. Você não tem compromisso. Senhor, eu operei curas e milagres, sim, mas não foi para me honrar, não foi para me glorificar. Então o teu lugar não é comigo. O que nós conseguimos extrair desse texto? Que não adianta pregar, não adianta louvar, não adianta profetizar, não adianta curar, não adianta operar milagres, se não ter uma vida com Deus no secreto, no oculto, se não ser conhecido dele, se não ter intimidade com ele, se não viver o caminho, o projeto que ele tem para nós, se não mantermos firmes a aliança do pacto da salvação em Cristo Jesus. Há um pacto e uma aliança, não pode ser quebrada, senão você vai ter derrota. Pastor, mas é difícil manter a aliança. A aliança é mantida no amor. Ame a Deus, porque Ele já me ama. Devemos entender isso, que precisamos encontrar com Deus um secreto, onde ninguém vê, ofertar sem nos expor. Precisamos viver uma vida com Ele, para que Ele não nos rejeite. Apocalipse, capítulo 1, verso 12 ao 17. Caminhando para o final da mensagem. Diz assim: eu virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Em no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinturão de ouro.
E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. E os seus olhos são como chama de fogo. Eu quero que você repita comigo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz é como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandecente. E eu vi, e quando eu vi, caiu aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Aleluia. Quem tem um encontro com o verdadeiro Cristo, com o verdadeiro Senhor, reconhece que ele não tem como confrontá-lo, que ele tem que se render aos seus pés. Na sua destra está as 7 estrelas, as 7 igrejas. Deus tem controle da sua igreja. Deus ainda tem o controle sobre a sua igreja. Quando ele fala no livro de Apocalipse sobre os erros da igreja, ele não falou para o mal. O que ele queria era resgatar a ovelha perdida, aquela dracma perdida, aquele que se perdeu, o filho pródigo. Ele queria aproximar. Mas o que ele declara é: olha, vocês estão ouvindo Balaão, vocês estão permitindo Jezabel, vocês estão permitindo tantas coisas que não são minhas. O propósito está mudando, porque a voz que vocês estão ouvindo não é a minha. Volte para mim, volte para aquilo que eu estou a realizar, escute minha voz. Mas João, quando menciona sobre a voz de Deus, João menciona assim: ele tem a voz de muitas águas. Quando Deus fala e você reconhece, todas as vozes silenciam. Você consegue reconhecer. Você consegue perceber que nada mais tem poder, nada mais pode afetar a sua vida, porque quando Ele fala, todas as vozes se calam. Quando Deus fala, você só consegue ouvir a sua voz. Que nós não façamos como o povo de Israel, que quando ouviu a voz do Senhor disse: Moisés, fale com Deus e não nós, porque nós não queremos morrer, nós temos medo. Sabe? Quem não consegue ter um relacionamento com Deus sincero, não consegue entender que Ele é todo-poderoso, onipotente, onipresente. Ele é o princípio e o fim. É Ele quem rege tudo. É Ele nas mãos dele que há todo o poder, que há toda a autoridade. E isso nós, quando enxergamos como quem Ele é, porque Ele é esse Deus. Esse Deus justo, santo, perfeito, que não muda, que tem todo o controle. Quando nós encontramos a Ele, verdadeiramente é impossível nós olharmos para nós e não vermos a nossa fragilidade, a nossa debilidade. Nós vemos que o que nós conseguimos enxergar é tão pequeno, porque Ele é muito maior. Mas quando você cria relacionamento com Ele, você não tem mais medo. Porque enquanto o povo se afastava e dizia: não queremos falar com Deus, Moisés caminhava e subiu no monte: Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ver. Aleluia. A escolha de Moisés era contrária do povo. Eu estou lhe dizendo que se você quiser ouvir a voz de Deus, você, igreja, se você ouvir a voz dele, você vai subir um monte, se aproximar, e você vai ser cheio da palavra, cheio da unção, vai ter um brilho na sua vida que as pessoas verão.
Mas se você escolher não buscar a Deus, você vai viver sempre pedindo: ore por mim, coloca meu nome no livro da oração, leva a roupa do meu irmão, me dá um sal, me dá um óleo, me dá um azeite, porque você não quer assumir um compromisso de um relacionamento com Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. Primeiro, porque você tem medo. Mas se você escolher subir um monte, mesmo que te dê medo, porque naquele momento o chão tremia, a nuvem cobria todo o monte, raios e trovões. Eu estou olhando um homem com mais de 80 anos indo em direção a Deus e o povo desesperado. Nós queremos a ação de Deus na nossa vida, mas nós não queremos ter um relacionamento verdadeiro com Ele, porque está no ambiente onde a glória manifesta nos amedronta. Porque entrar no ambiente santo não é para qualquer um, é para aquele que vai ser impactado, que vai ter a vida transformada, que vai refletir a glória de Deus, que vai ser o líder, o chefe da glória. Porque ele vai ter um referencial, porque ele tem uma vida com Deus, onde ninguém vê, onde ninguém anda, onde ninguém conseguiu andar, ele andou. É isso que Moisés faz. Ele vai no lugar onde ninguém quis ir, para ouvir a voz de Deus, no secreto, com medo talvez, mas tendo consciência que Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é perfeito, e eu vou entrar nesse ambiente. O pastor mencionou sobre Davi, acho que foi ontem, não foi hoje de manhã, na sexta, pegar a escola sacerdotal para entrar na presença de Deus, porque precisava de uma resposta. Nós devemos, com os nossos pés, com a nossa vida, entrar no ambiente onde Deus está agindo, buscar Ele. Não buscar subterfúgio, ora por mim, coloca a mão sobre a minha vida, faça isso. Não, mas você começa a ter uma vida com Deus. Deixa a palavra crescer na sua vida, tenha fé naquilo que Deus colocou. Não pare o teu ministério, não deixe a tua semente morrer. Deus está ali a observar. O nível de relacionamento que você tem com Deus, Deus conhece. Se você não ora, Deus sabe. Se você não busca, Deus sabe. Se você não lê a palavra, Deus sabe. Não há como mentir. Se você não vem para adorar, não dá para fingir. Se você está profetizando da boca para fora, falando que as pessoas querem ouvir, Deus está vendo. E Deus não vai deixar esse relacionamento perdurar. Deus vai cortar esse relacionamento. Paulo fala, Timóteo, não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito da justiça, da sabedoria. Não entristeçais, não quero um relacionamento, porque o relacionamento de você com Deus, da parte de Deus, se mantém de pé, porque Deus é fiel. Deus é fiel ao propósito, Deus é fiel à palavra que Ele determinou sobre a tua vida, ao compromisso que Ele estabeleceu contigo. Deus é fiel. Mas se você quebrar a aliança, se você quebrar o propósito, se você buscar outros caminhos, se você deixar as coisas desta vida tomarem o espaço de Deus na sua vida, Ele não será a prioridade na sua vida, porque você quis que Ele não fosse a prioridade na sua vida. Precisamos voltar a Ele, até que a presença dEle nos alcance. Aleluia. Muitas das vezes oramos por tantas causas, só porque o Senhor não nos respondeu no momento que a gente queria, na hora que a gente queria. A gente abandona o propósito, abandona a obra, abandona o ministério, abandona a igreja, abandona o casamento. Por quê? Porque não conseguimos parar para entender que Ele é que tem autoridade, é que Ele é quem determina o tempo, é que Ele é que decide agir ou não, e a vontade dEle vai ser feita, vai ser manifestada. É o querer dEle que opera, é o querer dEle que vai ser realizado na nossa vida e não no nosso. Nós não devemos servir como o pastor Ismael disse, nós devemos servir a Ele independente daquilo que Ele falou para nós, se é bom, se é mal, se é negativo, se é alegre. Nós precisamos dEle, porque nós temos um relacionamento com Ele, e se depender dEle, Ele não quebra esse relacionamento. Então você não quebra o relacionamento que você tem com Deus, não quebra a aliança que você tem
tem com Deus. Não dá para fingir, entenda? Você pode mentir para você. Você pode mentir para a família. Você pode mentir para a igreja. Você pode mentir para a sociedade. Você pode mentir na internet. Deus, Ele está e Ele está vendo. E Ele está notando aquilo que você está fazendo, porque pesado você é. Não fiquemos em falta. Ele está contando os nossos dias. Aleluias. Comece a gerar algo para Deus. Sirva a Deus, busque intimidade, compromisso com Ele todos os dias. Em nome de Jesus. Levantemos para orar. Glória a Deus. Oramos. Pai eterno, Deus querido, aqui está a tua igreja. Pai amado, a tua igreja que tanto, Pai amado, tem, Pai amado, feito diferença neste ambiente, neste bairro. Deus querido, nós sabemos, Pai amado, que somos cercados por nuvens de testemunhos. Sabemos que o Senhor é quem tem nos visto desde o dia em que nascemos. Sabemos que nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Nós nascemos porque foi a tua vontade. Nós recebemos a semente porque o Senhor enviou o teu Espírito para nos convencer do pecado, para nos convencer da necessidade que tínhamos de ti. Pai amado, que a semente que o Senhor plantou na nossa vida não seja arrancada pelo diabo. Que a semente da tua palavra não seja, Pai amado, não perca o crescimento, porque os cuidados desta vida estão tomando tempo demais. Porque a prioridade, Senhor, deve ser te servir. Pai amado, que haja frutos na tua igreja, no teu povo, a ponto de ficarmos curvados diante da tua presença. Deus querido, que possam reconhecer em nós o brilho. Pai amado, que nós não sejamos, Pai amado, com a lâmpada, Pai amado, colocada debaixo da mesa, mas sejamos como a cidade edificada, Senhor, sobre as montanhas. Que sejamos reconhecidos porque carregamos a tua presença, porque carregamos a tua aliança e compromisso que temos contigo. Senhor, que no nosso coração, Pai amado, reine o teu querer, reine a tua palavra, reine o teu propósito. Pai amado, que o mundo não ocupe em nós algo que não deveria estar aqui em nossos corações. Precisamos entender que o nosso relacionamento contigo é prioridade. Pai amado, que a tua igreja consiga desenvolver um relacionamento contigo a cada dia. Um relacionamento de fidelidade, de compromisso, de honestidade. Deus querido, que nós sejamos cada vez mais fortificados para crescer e desenvolver. Que o ministério do Senhor tem colocado em nossas mãos, que ele cresça e se produza. Porque a tua palavra diz que aquele que não produzia, até o que ele tem será tirado. Mas aquele que produziu o Senhor, ele acrescentará. Acrescente sobre a vida da tua igreja. Acrescente sobre a vida da tua igreja, sobre esta igreja. Acrescente dons ministeriais, dons espirituais. Capacita-nos para viver o extraordinário da tua obra, sem perder o compromisso de estar contigo, orando e ouvindo a tua palavra. É o que nós como igreja desejamos, é o que nós como igreja pedimos. Faça, Senhor, presente em nossas vidas, Senhor, todos os dias. Não deixe-nos ficar sem ouvir a tua voz, sem ouvir o teu querer. Amém, Senhor.